Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 18. 1 Samuel, capítulo 1, do 1 ao 18. Diz assim o texto sagrado: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que acabamos de ler. Obrigado, Senhor, porque temos esta oportunidade tão preciosa de lermos a tua palavra, de podermos explicá-la e de aprendermos, Senhor, nela. Senhor amado, ajuda-nos a compreender o texto, a tirar daqui as lições que precisamos, Senhor, para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a aquilo que venhamos a aprender nesta manhã
possamos aplicar, Senhor, às nossas vidas. Não seja, Senhor, apenas mais um conhecimento, mas seja algo prático, Senhor, para o nosso crescimento espiritual. É o que nós pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, primeiro eu queria que nós pudéssemos entrar no contexto, contextualizar a todos para que ficasse mais claro o texto para nós. O texto começa dizendo assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. É uma narrativa, mas é uma narrativa muito interessante. Apesar de o texto começar falando de Elcana, que é o marido de Ana, o texto foca na vida de Ana. Ana certamente é a personagem principal desse texto aqui. É o que na vida dela, na oração dela, que nós vamos poder tirar as lições que nós queremos tirar para a nossa vida. A narrativa fala deste homem chamado Elcana, que ele era da tribo de Levi. Ele morava na região montanhosa de Efraim, mas ele não era da tribo de Efraim, ele era da tribo de Levi. O texto nos diz que Elcana tinha duas mulheres, Ana, que era estéril, e Penina, que tinha filhos. Todo ano ele subia da sua cidade, lá na região montanhosa de Efraim, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Siló, meus irmãos, era o centro religioso de Israel. Era lá onde acontecia a adoração. Havia 3 festas em Israel que todo israelita deveria participar: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Provavelmente Elcana tinha ido para participar da festa dos tabernáculos, que era entre os meses de setembro e outubro. E nessa festa, no momento em que eles subiam para sacrificar, pelo texto nós entendemos que o sacrifício que Elcana oferecia poderia ser uma oferta pacífica. Haja vista que a sua família comia também do sacrifício, ela tomava parte do sacrifício, então deveria ser uma oferta pacífica. Eu queria destacar aqui, meus irmãos, algumas coisas a respeito dessa mulher Ana e tirar para nós algumas lições que eu creio sejam preciosas para a nossa vida. Vamos olhar primeiramente a situação de Ana, a sua situação, que vai do versículo 2 até o versículo 8. Primeiramente, Ana era casada com um homem que tinha outra mulher. Está aqui no texto. Versículo 2, a parte A. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Meus irmãos, a poligamia ela não fazia parte e nem faz parte dos planos de Deus para o homem. Mas ela era tolerada em Israel, mesmo que nunca tivesse sido aprovada, mas era tolerada. A situação de Ana, já no início, nos mostra que não era uma situação fácil, porque ela estava casada com um homem que tinha 2 mulheres. Mesmo num contexto em que isto era tolerado, certamente não era uma situação fácil. A segunda coisa é que ela era estéril, meus irmãos. Ela não podia ter filhos. A parte B do versículo 2, Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha.
Vejam, casada com um homem que tinha duas mulheres, vivendo num contexto em que filhos era muito importante, ela não podia tê-los. Ana era estéril, meus irmãos, e é bom que a gente entenda isto, não por acaso ou por castigo, por algum pecado que ela houvesse cometido, mas por providência do Senhor, meus irmãos. O Senhor que tem o controle sobre todas as coisas. Veja no versículo 5, que nós lemos aí já, o texto diz assim, Elcana a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então, foi Deus que fez. Ela era estéril porque foi assim que o Senhor quis. A mesma coisa que aconteceu com Sara, de Abraão, e com Raquel, de Jacó. Aliás, com Rebeca, Raquel não, desculpe, com Rebeca, que foi preciso que Isaac orasse por Rebeca para que ela pudesse ter filhos. Então, meus irmãos, o que nós entendemos pelo texto é que provavelmente Elcana tenha se casado com Penina porque Ana era estéril e ele queria filhos. Provavelmente tenha sido por isso. Mas isto, meus irmãos, não é uma justificativa. Isto não justifica ter duas esposas. De jeito nenhum. Então a situação dela era uma situação complicada. Casada com um homem que tinha duas mulheres e estéril. Mas tem mais coisa. Ana recebia constantes provocações de Penina. Penina, porque estava numa situação melhor, a provocava. Veja o que é que diz o texto no versículo 6, parece até que é um comentário do narrador, ele coloca entre parênteses, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Novamente a ideia de que o Senhor é quem faz todas as coisas. Versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Veja que coisa, meu irmão, terrível. Nos momentos de adoração, porque esse era o momento de adoração em família. A família sobe para o local de adoração, e nesses momentos de adoração em família, Ana era excessivamente provocada por sua rival. Quer dizer, no local onde poderia ser um local bom, agradável, nem aí a rival a poupava, infelizmente. E nós podemos terminar olhando a situação de Ana, vendo que ela era uma mulher de coração triste. Ela era uma mulher de coração triste. Versículo 8 diz assim, então Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Veja, meu irmão, mesmo tendo um marido atencioso que a amava, que o texto nos mostra isso, o texto nos disse que quando eles estavam participando da refeição, da oferta, ele dava porções do sacrifício para Penina e seus filhos, mas para Ana ele dava uma porção dupla. Isso era uma deferência. Dar uma porção dupla era uma demonstração do seu amor por ela. Mas mesmo assim, meus irmãos, Ana era uma mulher de coração triste. Ela sofria muito. Então essa era a situação dessa mulher. Talvez nós, alguma mulher aqui ou algum homem, não possa se enquadrar exatamente nesta situação, mas há situações nas nossas vidas que podem ter certas semelhanças e podem nos levar a ser pessoas de coração triste, não é verdade? E esta não é a vontade do Senhor para nós, né, meus irmãos? A vontade do Senhor para nós é que nós sejamos alegres. É isto que o apóstolo diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. O Senhor
A alegria é um daqueles gomos do fruto do Espírito. Então, nós vamos agora analisar a oração de Ana. O que aconteceu, meus irmãos, é que Ana foi pelo caminho certo, né? Meus irmãos, vejam, diante de uma situação que nós não temos como resolver, na verdade, eu diria que diante de toda e qualquer situação, nós deveríamos recorrer ao Senhor, toda e qualquer situação. A oração na vida do crente, ela é uma coisa primordial, principal, não uma coisa secundária. Não pode ser, não deve ser uma coisa secundária. E muito mais quando a situação é uma situação que nós não temos controle sobre ela. Aí nós temos que apelar para o Senhor. Ana fez exatamente isso. Versículo 10. O estado de espírito de Ana era um estado de espírito, meus irmãos, de tristeza. Versículo 9 diz assim, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, aí diz o versículo 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. O estado de espírito daquela mulher era de amargura de alma. E meus irmãos, vejam, quando nós estamos num estado de espírito parecido com esse, a nossa oração é de clamor. Aí nós clamamos mesmo. Aí nós não apenas oramos, aí nós não apenas dizemos as palavras, aí nós derramamos a nossa alma diante do Senhor, é diferente. E isto, meus irmãos, é importante. Isso tem peso diante do Senhor, com certeza. Podem estar certos disso. E vamos ver qual foi o teor da oração dessa mulher. Versículo 11. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa foi a oração dela. Uma oração, meus irmãos, em forma de voto, né? Foi uma oração pequena, fez um voto ao Senhor. Ela pediu algo ao Senhor e prometeu alguma coisa ao Senhor, se o Senhor lhe desse. Mas vamos observar que esta oração tem algumas coisas que nos ajudam a orar. A primeira coisa que nós percebemos é que ela tinha comunhão pactual, porque ela chama, na oração ela diz Senhor, e ela usa a palavra Yahvé. Ela usa, a Bíblia, quando o texto está Senhor maiúsculo, esse é o nome pactual de Deus. Então ela sabia que estava falando com o Senhor, que fez um pacto com ela, meus irmãos. Isto pode, eu sei que, às vezes eu falo muito sobre isso aqui. Pode ser que isso para a gente não tenha muito sentido. Pode ser até que nem tenha. Pacto, aliança, essas coisas parece que não tem muito sentido para nós. Mas para o povo de Israel tinha. Mas deveria ter para nós também, meus irmãos. Sabe por quê? Porque esta é a forma pela qual Deus se relaciona conosco, pactualmente. Se não fosse dessa forma, não teria como Deus se relacionar comigo. E isto me dá a garantia de que aquilo que ele prometeu, o pacto que ele fez, ele não quebra. Isto é muito, isso, meus irmãos, isso tem um peso muito grande nas nossas vidas. Deveríamos, todas as vezes que nos chegássemos diante do Senhor, lembrar-nos disso. Eu estou diante do Deus que fez um pacto comigo. E ele não quebra esse pacto, ele não pode quebrar. Isso é muito importante. Ela tinha comunhão pactual. A segunda coisa que nós percebemos aqui, meus irmãos, é que havia por parte de Ana reconhecimento da soberania de Deus. Ela sabia que Deus é soberano. Veja o que ela diz. Senhor dos exércitos. Meus irmãos, esta é a primeira vez que essa expressão é usada na Bíblia.
É a primeira vez que é acrescentado esse nome ao nome Senhor Yahvé, Senhor dos Exércitos. É a primeira vez. Essa expressão, ela significa o seguinte: Senhor dos Exércitos humanos de Israel. Lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 4, Deus diz assim: farei sair as minhas hostes. Então, Deus era o Senhor dos seus próprios exércitos, dos exércitos humanos de Israel. Mas também Deus era Senhor dos exércitos celestes, os corpos celestes. Deuteronômio, por exemplo, capítulo 4, versículo 19, diz que Israel não deveria adorar o sol, a lua e as estrelas, todo o exército dos céus. Deus também era Senhor dos exércitos dos céus, que são os astros. E Deus também era Senhor dos exércitos celestiais, ou seja, os anjos, as criaturas celestiais. Josué, no livro de Josué, tem um momento em que o anjo do Senhor chega diante dele e diz, Josué pergunta quem ele é, e ele diz: sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então, essa expressão, Senhor dos Exércitos, mostra que ele era Senhor de todos os exércitos de Israel, dos exércitos celestes e dos seres celestiais, que eram os seus anjos. Mas esse título também, meus irmãos, enfatiza o Senhor, Deus, como soberano sobre todos os poderes do céu, na terra, principalmente sobre todos os exércitos do mundo. Então, é um título que enfatiza a soberania de Deus. Quando ela disse Senhor dos Exércitos, e ela diz isso, ela pede, olha, e fez um voto dizendo Senhor dos Exércitos, além de ela estar se relacionando com o Deus que fez um pacto com ela está reconhecendo que ele é soberano e tem soberania sobre tudo. Outra coisa, meus irmãos, que é muito importante nesta oração dela, que a gente poderia aprender hoje, é submissão total ao Senhor. Submissão total ao Senhor. Meus irmãos, veja o que é que ela disse: tua serva. Ela fala o tempo todo, tua serva, não é? Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres. O tempo todo ela se coloca diante de Deus como serva de Deus. Como se ela fosse uma escrava do Senhor. Meus irmãos, o servo, ele não tem direito a nada. Ele não tem direito a nada, a não ser aquilo que o Senhor quiser lhe dar. Essa palavra servo para a gente, ela não tem muito significado também não. Porque nós não vivemos num país onde há escravidão, não é verdade? Não tem muito sentido para nós. Um servo para a gente pode ser um empregado. Mas a ideia aqui é de servo aquele que não tem direito a nada. Que chega diante do Senhor e diz: olha, eu sou teu servo. Faça de mim o que tu quiseres fazer. Então ela se coloca dessa forma. Submissão total. Ela nem diz o nome dela, ela diz tua serva, não é? Depois que ela faz isso, que ela se coloca essas coisas diante de Deus, ela faz a petição. Só que ela pede, mas ao mesmo tempo ela dá. Ela pede e ela entrega, num certo sentido, ela está pedindo a alguém que vai ser um grande servo do Senhor, e é verdade que foi, né? Que foi o Samuel. Ela pede aquele filho, mas ela diz: eu não vou ficar com ele para mim. Se tu me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Na verdade, meus irmãos, aquela oração é um sentimento de gratidão. É como se ela dissesse: Senhor, se tu tirares esse opróbrio de mim, né? Que eu sou estéril, o filho, mesmo que seja a coisa que eu mais queira,
E para uma mulher, certamente, talvez não fosse uma mulher já tão nova, que já fazia, parece que isso vinha se repetindo já há muitos anos. Ter um filho talvez fosse a coisa melhor da vida dela, poder ficar com aquele menino o tempo todo, né? Mas ela diz, não, se tu me deres, eu darei este filho ao Senhor. E ela diz que vai entregar o filho ao Senhor. E ela faz, meus irmãos, isso, devolve o filho a Deus, o Samuel. E Samuel, na verdade, foi um grande profeta, né? Sacerdote e juiz em Israel. Mas em meio a tudo isso, em que ela estava orando, infelizmente, houve uma observação infeliz, que eu chamei aqui de uma observação infeliz, por parte do sacerdote. No versículo 12 ao 16, né? Vejam, ela estava orando, mas ela estava tão aflita na oração, que ela não falava, não se ouvia a voz, ela apenas balbuciava. As orações em Israel, elas eram feitas de forma audível, normalmente. Não era normal alguém orar sem dizer as palavras. Então, o Eli estranhou. Obviamente, né, baseado numa observação errada, porque aqui foi uma falha dele, né? Eu diria até que foi uma falta de discernimento. Mas a gente vai ver que isso depois vai acontecer na vida dela, na vida de Eli outras vezes. Ele chega para Ana e diz que ela está embriagada. É o que ele diz, olha. Ele diz, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Pois não, foi uma palavra dura, não foi? Uma palavra muito dura. Mas essa mulher estava com o coração quebrantado diante de Deus. Porque diante de uma palavra dessa, talvez se fosse uma pessoa arrogante, talvez fosse outro, dissesse, já me levantasse da oração, pronto para brigar e dizer um monte de coisa com aquele sacerdote. Mas não foi isso que ela fez. Ela disse que não, ela não tinha bebido nada, mas ela era uma mulher angustiada. Eu sou mulher atribulada de espírito. Esta é a expressão que ela usa aqui. E ela diz, pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então ela chega para o sacerdote e diz que ela está muito ansiosa, por isso que ela está naquele estado. Mas a observação de Eli foi uma observação infeliz, meus irmãos. Esse tipo de observação pode causar sérios danos à fé de alguém que está em estado de angústia. Ou não houve sensibilidade por parte do sacerdote, não houve, eu diria, sabedoria por parte dele, né? Infelizmente. Mas ele era um sacerdote, e ele era um homem de Deus, e mesmo errando, mas era um homem de Deus, a gente não pode negar isto, né? E quando ela fala com ele fala com ela e dá uma bênção para ela, e essa veio como a certeza da resposta que ela tinha. Veja o versículo 17 e 18. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Eli compreendeu, Eli entendeu o que estava acontecendo com Ana. E como sacerdote que ele era, e a gente precisa entender isso também, ele impetrou sobre ela uma bênção, né? Quando ele disse, vai-te em paz e que o Senhor conceda o que tu estás pedindo, ele impetra sobre Ana uma bênção. E, meus irmãos, ela sai dali com o coração em paz. A angústia do seu coração desaparece. Ela que não comia, ela comeu. Agora ela estava feliz, ela estava alegre. Não, a ansiedade se foi.
Meus irmãos, essa é a maior prova da resposta de Deus, quando nós estamos diante dele derramando a nossa alma. É quando a paz de Deus invade o nosso coração. Esta é a maior prova da resposta de Deus. É quando a paz dele invade o nosso coração. Algumas considerações finais para a gente terminar, meus irmãos. Vejam, é como eu falei no início. Talvez nenhum de nós se encaixe nessa narrativa, né? Eu creio que eu não conheço aqui nenhuma esposa da nossa igreja que o marido tem 2 mulheres. E que a outra, e que ela é estéril, e que a outra viva pisando em cima dela. Não conheço. Mas nós podemos, meus irmãos, entender que pode haver na nossa vida situações parecidas, que nos leve a uma angústia de alma, a uma tristeza muito grande. Um dos grandes males do mundo hoje chama-se depressão, não é, meus irmãos? É depressão, é síndrome de pânico, é síndrome do medo, é um monte de coisas. E a depressão, normalmente, ela vem a partir de uma angústia. Ela vem de alguma coisa lá de dentro que está nos afligindo de forma profunda. Mas sabe o que é que o Senhor Jesus diz para nós? Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, ou oprimidos, porque a corrigida diz oprimidos, como se você fosse opresso, você está oprimido por aquela tristeza profunda ou aquela angústia profunda. Jesus disse: e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se eu sou um servo do Senhor, ele diz: eu sou o Senhor, porque ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta é a promessa do Senhor, meus irmãos. Mas nós temos diante de nós uma promessa desta, e nós não a usamos. Nós não buscamos o Senhor desta forma. Eu não entendo muitas vezes isso. Eu não entendo. Porque é que nós nos esquecemos do Senhor. Uma palavra como essa, Jesus, que passou pelas mesmas coisas que nós passamos, meus irmãos. A sua alma, ele diz que, ele chegou a dizer: a minha alma está triste até a morte. Isso significa dizer que Jesus se entristeceu de uma forma, talvez a forma mais profunda de tristeza que alguém possa ter sentido. A sua tristeza foi tão profunda que o evangelista Lucas, que era um médico, disse que ele, até gotas de sangue, ele chegou a suar. Então, meus irmãos, Jesus passou por todas as coisas que nós passamos, todas elas, todas as coisas. Não há depressão, não há tristeza profunda, não há angústia que o Senhor Jesus não tenha passado por nós. Não há. Eu trouxe apenas o relato de Ana para poder mostrar que nós temos o Senhor Jesus. É a Ele que nós temos que recorrer. Porque não é estranho que isso possa acontecer conosco, meus irmãos. Porque nós somos gente, seres humanos, como todos são. O salmista Davi diz: descansa no Senhor e espera nele. É isso que eu tenho que fazer, descansar no Senhor, esperar nele. Nós não sabemos esperar, né, meus irmãos? Nós não queremos esperar. Nós vivemos na época do fast food, né? De que tudo é imediato, é na hora, ou acontece ali ou não dá para esperar.
Eu quero encerrar, meus irmãos, essas considerações dizendo as palavras do apóstolo Paulo. E são palavras exatamente com respeito a isto aqui que nós estamos falando, que tem a ver com a ansiedade, quando ela se abate sobre nós. E ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, não importa o que seja, não interessa, meus irmãos, pode ser uma coisa simples, complicada, complexa, difícil, grande demais, não interessa. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como é que isso pode ser conhecido diante de Deus, meus irmãos? E ele diz: pela oração e pela súplica. E ele completa: com ações de graças. Sabe qual é o resultado? Está aqui, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. No dia que nós formos ao Senhor Jesus, como Ana foi, derramando o seu coração, numa petição ou numa súplica, a paz de Deus invadirá o nosso coração de uma forma plena. E nós sairemos dali, meus irmãos, em paz, leves. Podem estar certos disso. É que nós temos este recurso nas mãos, mas nós não o buscamos. Esta é que é a grande verdade. Parece que isso não é verdade. Parece que isso aqui é só para eu ler, mas não é para eu viver. Precisamos fazer isso, meus irmãos. São promessas palavras inefáveis, palavras que vêm ao encontro da nossa dor, da nossa angústia, para nos trazer paz. É isto que eu espero de vocês, que vocês façam isto, meus irmãos, no momento. Não há motivo para desespero não, viu? Tá bom? Porque o Senhor é conosco. Amém?